Estamos de volta, é ao vivo e agora é o seguinte, é hora do nosso quadro de Olho na Saúde. Em pauta hoje, os alimentos que podem aumentar o risco de câncer. Para falar no assunto, a doutora Larissa Bastos está aqui comigo. Ela é especialista em endocrinologia, nutrologia e medicina ortomolecular. Seja bem-vinda. Olha, depois que eu comecei a estudar o segundo cérebro, a mudar a minha alimentação, a entender que uma boa alimentação você fica com... o organismo trabalha melhor, você tem mais saúde, mais disposição, você tem... Aí, consequentemente, né, que a beleza, o cabelo com mais brilho, a pele mais viçosa, isso é uma consequência. Mas o mais importante é a saúde, né? Agora, antes de conversar com a doutora aqui, a gente vai fazer uma pequena introdução sobre o assunto. Vamos ver. Não é segredo para ninguém que a alimentação influencia na saúde e no bem-estar. Escolhas inadequadas e hábitos ruins podem ocasionar diversos problemas, afetando órgãos importantes como os rins e o coração, além de aumentarem o risco para o desenvolvimento de câncer. No estúdio do Vem Com a Gente, a doutora Larissa Bastos, especialista em endocrinologia, nutrologia e medicina ortomolecular, apresenta alguns alimentos que a maioria de nós consome, mas que em excesso podem se tornar um problema. É isso aí, eu tenho algumas perguntas, mas a nossa equipe esteve nas ruas e as pessoas também querem saber. Vamos chamar a primeira pergunta. Doutora, água com gás, pode beber à vontade? Água com gás, eu adoro. Pode? E é uma questão que a maioria dos pacientes chegam no consultório perguntando: caramba, eu posso tomar água com gás assim, doutora, litros e litros por dia? Vamos lá, Gardênia, é uma ótima substituição a refrigerantes, é ótimo. Água com limão, por exemplo, água eu amo. É ótimo. Água com gás e limão, para não tomar refrigerante. É uma ótima Pode? substituição. Pode, só que qual é o problema? As pessoas, elas trocam a água de verdade, a natural, pela água com gás. E aí não é tão interessante essa diferença, mas sim, comparado com o refrigerante, é muito melhor. Então pode, não pode exageradamente. Exatamente, não pode trocar a água normal pela água gasosa. Mas, por exemplo, aquela hora que bate uma vontade de um refrigerante, gente, pode. Aí você adiciona um limãozinho, um shotzinho de limão. Aí fica uma delícia. Uma delícia. Tem mais uma pergunta, vamos ver. Dizem que o açúcar faz mal e o adoçante também. O que eu posso usar para adoçar que não faz mal? Agora, doutor, o açúcar faz mal, o adoçante também. Calma, pessoal, não são todos os adoçantes. Mel? Mel é uma ótima opção, mas assim, não são todos os adoçantes que são ruins, né? O aspartame, realmente, a gente já vê estudos que realmente pode causar câncer, mas tem alguns outros que a gente pode utilizar numa menor quantidade. Por exemplo, stevia, o xilitol são ótimas opções. Então, assim, ainda fica essa dica. E também o mel é uma ótima opção também. Optar, por exemplo, tem pacientes que querem café, tomar café sem açúcar, sem adoçante, colocar uma canela, colocar um gengibre, mudar um pouco esse paladar, né? Não precisa ser tão doce. É isso que a gente busca, né? Um equilíbrio. Isso aí, temos mais uma pergunta, vamos ver. Doutora, existe algum alimento que pode ajudar ou prevenir a combater o câncer? Essa é uma questão realmente, assim, a gente fala muito do equilíbrio, né? A gente tem que sempre optar por alimentos mais in natura. Então, legumes, verduras, salada, frutas, esse é o ideal, né? Comer uma coisinha fora do que seja realmente o ideal, acontece, né? Somos todos seres humanos e faz parte. Mas, assim, a gente sempre tem que dar preferência para esses alimentos mais naturais, que eles ajudam a prevenir, sim, o câncer, como, por exemplo, oleaginosas, castanhas, todas elas ajudam muito essa prevenção do câncer. Agora é o seguinte, nós separamos aqui alguns alimentos para você comentar para gente. Meus convidados aqui do estúdio, prestem atenção. Você aí do outro lado, preste atenção, porque tem uns alimentos aqui que realmente... Vamos lá. Né? Olha só, sal, por exemplo. Exatamente. Esse aí eu diria que é um dos grandes vilões, né? Não só na ingestão de sal, nas preparações como a gente faz, mas também na conservação dos alimentos, né? O sal, ele muda algumas células do nosso estômago que pode
predispor principalmente o câncer gástrico, o câncer do estômago. Além também que pode causar hipertensão, infarto, AVC. Então, realmente, o sal, a gente tem que ter muito cuidado com ele. Pois é. Mais um alimento, vamos ver. Isso aí é uma fritura, né? Aquela imersão em óleo. Ó, você sabe que lá em casa é proibido o óleo de cozinha, tá? Não uso só azeite, tô certa? Tá certíssima. O azeite é uma ótima opção, principalmente porque quando acontece essa imersão, existem diversos compostos químicos que são cancerígenos, que podem causar realmente aumento e proliferação dessas células. Então, a air fryer é muito legal também para ser utilizada. Você tentar cozer, né? A gente tenta fazer ensopado as carnes, mas nunca uma fritura em imersão de óleo. Forninho, né? Assado, Exatamente. Sempre. Evitar frituras, porque pode dar câncer sim. Mais um alimento. Aqueles temperinhos, nossa, prontos, exatamente, industrializados. Esses temperos. Gente, pelo amor de Deus, vai lá, faz um alhinho, né, com as coisinhas como a vovó da gente preparava, alho, né, Leon? Cebola, fica muito mais gostoso. Esses temperos industrializados são ricos em diversos conservantes, em diversos emulsificantes, corantes, glutamato monossódico, todos eles também podem predispor ao câncer. Pois é, nós temos mais. Então, o ideal é você preparar o seu tempero aí em sua casa. Alho, cebola, um pouquinho de sal, aquela coisinha mais gostosa. Vamos lá, enlatados. Esses enlatados aí são principalmente, Gardênia, por conta das embalagens, né? As embalagens, na grande maioria das vezes, são ricas em bisfenol A, que a gente já sabe que é um disruptor endócrino e que podem causar alterações hormonais, podem causar alterações também metabólicas, como hipertensão, como diabetes, e também podem mudar essas células aí, para elas poderem se tornar células mais cancerígenas. Agora tem um alimento que, assim, a gente já sabe que não é bom para a saúde, mas eu acho que vale um alerta, porque tem muita gente que exagera, que são os refrigerantes. Exatamente. Né? Muita gente exagera. Eu conheço pessoas que vai trocando, ao invés de beber água, vai no refrigerante. Exatamente. E os refrigerantes existem. O Bruno, também... por exemplo, está dizendo ali que ele é assim. Tá vendo? O nosso produto fala que é assim. Então, tá errado, doutora. Bruno, tá errado, Bruno. Tudo errado. É. Realmente, os refrigerantes, eles também têm diversos compostos. Também tem bastante açúcar, que é outra substância, é outro composto que é muito importante, né? Que também aumenta a insulina, aumenta a glicose, aumenta também o risco de sobrepeso, que também é um dos principais fatores para o desenvolvimento de câncer. Agora, açúcar, né? A gente sabe que muita gente é apaixonada por açúcar, Exatamente. Que gosta. Graças a Deus eu não sou muito apaixonada por doce, não, mas a maioria das pessoas, porque é gostoso, né, gente? Sim. E o açúcar pode trazer problemas aí seríssimos para o nosso organismo, inclusive câncer. Gardênia, o açúcar é um dos alimentos mais difíceis dentro do consultório médico da gente tirar de um paciente, né? Porque ele faz parte de vias realmente que causam uma certa dependência. E sim, ele pode causar aumento da glicose, aumento de insulina, ganho de peso. E realmente esse ganho de peso é um dos principais fatores para o câncer. Então sim, o açúcar sendo utilizado de uma maneira excessiva pode causar câncer também. Então você pode começar a substituir mel, essas opções. Tá com vontade de um doce? Canela. Banana bem madurinha com canela, você já mata aquela vontade, sacia a vontade do doce, com né? Certeza, com certeza. Agora, outra bebida que muita gente... Não, a gente fala, mas para quem bebe... Você bebe, Rafa? Eu não sou muito de beber, não. Igor, você bebe? E os meninos nada. aí? Não bebe nada. Ih, gente, bebe, não. Né? Vem cá. Então, bebida alcoólica, né? Sim, a bebida alcoólica também, como o sal, eu diria, se tivesse que elencar, também um dos piores, né? É um grande vilão, porque o álcool é tóxico para o nosso organismo, né? E ele produz diversos metabólicos que causam principalmente alterações da nossa mucosa do intestino. Então, bebida alcoólica, paciente que é alcoolista, que é etilista, é um grande problema para a parte intestinal, principalmente para o câncer coloretal. Então, é uma coisa que realmente a gente tem que ter muito cuidado. Tá vendo? Graças a Deus, viu, Rafa, que a gente não bebe. Graças a Deus. Olha lá, e tem mais um que a gente o adoçante. Vamos tirar dúvidas, né, sobre o adoçante? Vamos Porque muita gente fala que não pode, né,
Mas você falou que tem alguns tipos que pode sim, não Exatamente. exagerando, mas pode. Existem diversos tipos, né, de adoçante. Hoje a indústria alimentícia, eles têm diversos tipos de adoçante. Existe sacarina, aspartame, xilitol, eritritol. Existe uma gama, sei lá, acho que 8, 9, 10 tipos de adoçantes diferentes. Existem alguns que a gente pode esquentar, tem outros que a gente não pode esquentar, tem alguns que são para bebida mais gelada, tem outros. Então, assim, hoje em dia, a indústria alimentícia, ela traz para a gente, principalmente, os que mais associam ao câncer é o aspartame, que está em todas aqueles alimentos que a gente fala que são diet, né? A gente tira o açúcar, mas adiciona o aspartame. Então, a gente fica muito realmente tendo essa dificuldade de optar por alimentos mais saudáveis, né? Então, se você quer ter uma alimentação mais regrada, mais saudável, o ideal é para você ir alimentos frescos, fazer a sua dieta, preparar a sua sobremesa ali em casa, fazer aquela verdurinha, legumes, mais ao forno, né? Ou cozido, evitar micro-ondas. Exatamente. Micro-ondas também eu fiquei abismada quando eu li sobre micro-ondas com relação à nossa. Lá em casa tá assim, ó. Já coloquei proibido. Proibido. Realmente. Isso. Tem mais um aqui, é isso, doutor? Isso, olha lá, mais 2 alimentos, doutora. Comenta pra gente. Então, vamos lá. Esses aí e agora? Para quem gosta, por exemplo, de no final do dia pedir um pãozinho. E geralmente com uma cervejinha, né? Vai um salame. Com mortadela. Né, gente? A equipe não vem com a gente, eu fujo da sala de produção. Porque 4 da tarde você chega, tem pão com mortadela. Aí depois põe uma imagem dessa. Vou logo entregar. A cara, tudo rindo, ó. Se a gente der um close agora ali, ó. Mostra ali nos bastidores, tudo rindo. Vai lá, fala. Não, realmente, os embutidos, pessoal, eu diria que realmente... É aquela coisa do amor sem vergonha, que sabe que não é bom, mas vai. Você sabe que não é, mas é uma delícia, né? Mas realmente não é legal também. Por quê, doutora? Rico também em sódio, então aumenta a pressão, e tem rico em nitrosaminas, que a gente chama, que irrita muito as nossas células, o que causa uma diferenciação dessa célula, que ela pode se tornar uma célula cancerígena também. Então, realmente, todos os embutidos, eu diria que nenhum deles salva. Então, realmente, os embutidos, pessoal, tirem da dieta de vocês, tirem da alimentação de vocês, porque realmente causa muito alteração a nível celular. Olha, titia aqui tá bem, tá? Porque eu já tirei quase tudo da minha lista. Agora vem farinha branca, que eu também, muito raro, viu? Coisa mais rara do mundo, farinha branca. A farinha branca também, eu diria também que todo mundo utiliza, então é muito difícil a gente diminuir esse consumo. Qual opção? Quais são as opções para você diminuir, por exemplo, o uso da farinha branca? O negócio da farinha branca é que ela é ultraprocessada. Se a gente pegar uma farinha que seja menos processada, ao invés de ser o trigo, puxar para aveia... Eu ia te perguntar, por exemplo, eu adoro, eu substituo para um bolinho assim, né? Que eu adoro um bolinho com café, coloco aveia, pode? Perfeito, perfeito. Tem muito menos índice glicêmico, o índice glicêmico é muito menor. Então, e são grãos que não são tão processados. Então, existem fibras. Tem fibras ali que são muito realmente necessárias para o nosso intestino, para o funcionamento intestinal, que, como você falou, Gardeniana, é realmente o nosso segundo cérebro. Sim. Então, a gente tem que cuidar muito bem dele. Eu fiquei tão chique, gente, depois que eu aprendi essa história do segundo cérebro. Olha como eu mudei tudo, assim, aí a consequência é tudo melhor. Mas olha só, a gente tem o último agora, que é o leite de caixa. Não estava naquela nossa relação, mas eu quis colocar, porque eu também ouvi falar que é muito danoso para a nossa saúde. Sim, eu digo sempre para os meus pacientes que nós não nascemos para tomar leite. Nós temos que tomar leite até aquele primeiro 2 anos de vida, né? Depois disso, foi realmente uma invenção do homem a gente tomar leite, né? E realmente o leite é muito inflamatório, eu diria. Pacientes que têm rinite alérgica, quando a gente tira a lactose, seja ele do leite ou dos laticínios, dos derivados, melhora muito a qualidade de vida desse paciente, porque aumenta muito a produção de muco e ele é muito inflamatório também. É isso, olha, adorei, viu, te receber, maravilhosa, falou tão bem aqui com a gente, vou te convidar para continuar, senta ali no sofá, daqui a pouco a gente vai conversar com os meninos.